Vamos analisar, Josias e Ronilson, esses números da Quest divulgados hoje. A gente ouviu aqui o Felipe trazendo os dados e também a análise e percepção dele como cientista político. A gente vê aí um fôlego, né, Josias, para a popularidade. Mas é muito interessante, porque é um ingrediente que vem de fora, que ainda não está resolvido. Como é que você analisa hoje a fotografia do governo Lula? E será que isso é sustentável? Essa é a grande questão, né, Fabiola? Se você for analisar, os juros ainda estão muito altos no Brasil. Os juros estão em Marte. A inflação ainda está fora da meta. A economia começa a andar para trás. Estava deslizando para os lados, agora começa a andar para trás. E a despeito de tudo isso, a pesquisa da Quest informa que o Lula tirou um pé do inferno astral. A popularidade continua no vermelho, mas é impressionante que a distância entre as taxas de reprovação e de aprovação tenha caído 17 pontos percentuais. E por trás dessa interrupção do processo de erosão da imagem do presidente, há uma aliança inusitada. É muito irônico o que está acontecendo, porque o Trump, o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, eles se juntaram para atuar como cabos eleitorais do Lula. Então, para 72% dos brasileiros, segundo a Quest, o Trump errou ao sobretaxar as exportações a pretexto de interromper uma hipotética caça às bruxas contra o Bolsonaro. E, além de atingir os pés de barro do bolsonarismo, esse tiro do Trump estilhaçou a própria polarização, porque, na contramão do comportamento do Tarcísio de Freitas, 84% dos brasileiros avaliam que o governo e a oposição deviam se unir para defender o Brasil desse ataque do Donald Trump. E 3 em cada 4 bolsonaristas, veja, 74% dos bolsonaristas apoiam essa ideia de unificação momentânea do governo com a oposição para lidar com esse fenômeno. Entre os petistas, então, nem se fala. Essa tese da unidade roça a unanimidade. 93% acham que governo e oposição devem trabalhar juntos. E, para a felicidade do Lula, essa recuperação de imagem ela foi maior entre os eleitores do Sudeste, entre os eleitores de classe média com maior escolaridade. Então, isso é um sinal de que a boa receptividade da resposta do governo foi maior nesse nicho, quer dizer, ultrapassou as fronteiras daquela bolha petista, atingiu as franjas de um eleitorado de centro que, embora seja minoritário no Brasil, ele tende a ser vital na definição do resultado da sucessão do ano que vem. Então, o governo já estava meio que embalado com aquele slogan dos pobres contra ricos, que foi presenteado pelo Centrão ao governo, porque o Centrão impôs lá derrotas humilhantes ao governo no Congresso. Aí o Lula se agarrou a esse slogan de pobre contra rico, e agora essa parceria do bolsonarismo com o Trump fornece a lenha que permite ao Lula avançar sem sair do lugar. Só ao se enrolar na bandeira do patriotismo, o Lula já arrastou o apoio aí de 53% do eleitorado e apoia essa ideia de impor reciprocidade ao Trump. Então, com inimigos como esses, Fabiola, Trump, Tarcísio, Bolsonaro, o Lula vai acabar dispensando até os aliados. Agora, como você disse no início, é preciso ver qual é a durabilidade do fenômeno, porque dependendo da repercussão da crise ou do desenvolvimento, do desenrolar da crise, pode haver consequências econômicas para o Brasil que vai resultar em prejuízos para as empresas, em desemprego. Então, é preciso ver como o Brasil reagiria, como o brasileiro vai reagir a partir dos desdobramentos dessa crise. Agora, até aqui, o Lula está surfando na onda. E, curiosamente, o Trump, o Bolsonaro e o Tarcísio viraram cabos eleitorais do Lula, Fabiola.